O que te motivou a trazer a Citroën e logo após a Jack Motors para o Brasil? Na realidade, o que aconteceu é que em 1990, eu tinha centros automotivos, eu tinha 10 centros automotivos dentro do Carrefour, e eu comecei com um Lava Rápido que abriu o dia que o Tancredo Neves morreu, em 85, faz tempo. Quando o Collor abriu uma importação, eu falei, opa, eu tenho uma oportunidade de trazer uma marca de veículos importados no Brasil. Na época, o mercado era dominado por 4 montadoras, que é GM, Ford, Fiat e Volkswagen, e todo mundo achava que carro importado no Brasil não ia vender, não ia vingar, etc. Como eu tenho nacionalidade francesa também, eu pensei nas marcas francesas e eu sempre quis comercializar algo diferente. Porque quando você briga num mercado gigantesco com montadoras, ou qualquer mercado, é sempre bom você tentar procurar um nicho de mercado. Então, por exemplo, eu quero montar uma casa de pão de queijo. Se eu montar uma casa de pão de queijo, eu não vou ganhar dinheiro. Eu preciso ter uma ideia diferente. Se for uma casa de pão de queijo que nem as que já tem, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Eu preciso fazer algo que é diferente. Entre as 3 marcas francesas, Peugeot, Citroën e Renault, na época, a Citroën era diferente. Hoje não é mais. Mas na época, a Citroën tinha aquela suspensão pneumática, sobe e desce, etc. Tinha um estilo bem peculiar. Você pode gostar ou não, mas eu não quero vender para 100% do mercado brasileiro. Então, eu não quis trazer a Peugeot, eu não quis trazer a Citroën, a Renault, porque são carros. A diferença de um Renault para um Volkswagen ou de um Peugeot para um Volkswagen é quase nada. A bolacha na frente. E a Citroën era diferente. Foi por isso que eu trouxe a Citroën. Comecei a trazer a Citroën em 1990. Fundei a ABIFA, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Veículo. Depois eu trouxe a Jaguar, também, que era uma marca diferente, em 94. Que Jaguar é uma marca de luxo, mas ela tem um DNA diferente. Agora bagunçaram toda a Jaguar com o que fizeram lá, pelo amor de Deus. É um crime o que fizeram com a Jaguar. Aquele negócio lá daquelas campanhas malucas que eles fizeram. E qual campanha? A Jaguar, o público da Jaguar é basicamente masculino, 65 anos mais. E daí? Aí eles quiseram que o jovem comprasse Jaguar. O jovem não vai comprar Jaguar. Aí pararam de fabricar os carros e fizeram uma campanha psicodélica, com atores, assim, super modernos, com look super moderno, roupa de plástica transparente colada no corpo, assim. Gente, o comprador de Jaguar não compra isso daí. E o jovem não vai comprar Jaguar. Quando a gente trabalha com marketing, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que saber quem é nosso público. E daí que meu público é 65 anos mais. Deixa eu só vou contar uma história de carro que é interessante. Tem uma história de carro que é muito interessante, que é o New Beetle. Quando a Volkswagen lançou o New Beetle, fabricado em Puebla, no México, para o mercado americano, era aquele novo Fusca, aquele meio redondão, ele era meio altinho, tinha uma flor no lugar do cinzeiro. Na época, o carro vinha com cinzeiro. E foi um sucesso o carro. O carro vendia 300 mil carros por ano nos Estados Unidos. Na Europa, ninguém queria. No México, ninguém queria. No Brasil, também ninguém queria. E era um público predominante gay. Quem comprava o New Beetle nos Estados Unidos, basicamente era gay. E 300 mil vendas por ano. Alemão, Volkswagen, falaram, na próxima geração, vamos fazer um carro masculino. Eu não quero ter a reputação de ser uma marca que 80% dos meus clientes nos Estados Unidos são gays. Na nova geração dos carros, fizeram o New Beetle, rebaixaram ele ficou mais masculino, mais largo, mais baixo, janela menor, etc. Foi um fracasso. Durou 3 anos e pararam de fazer. Porque nos Estados Unidos a comunidade gay parou de comprar, homem e mulher também não comprava, porque era carro de gay. Conclusão, pararam de fazer. Afundaram a marca do carro. Afundaram o New Beetle. Porque não quiseram ficar no nicho de mercado que era deles, que é um mercado excelente, que inclusive tem um baita poder aquisitivo.
O pessoal faz esses erros em marketing, em carros, frequentemente. Porque, no caso, por exemplo, da Citroën, eu fui presidente da Citroën depois, o C3 primeira geração, que a gente vendeu no Brasil de 2003 a 2012, era um carro 65% feminino. Tudo bem. As menininhas adoravam, iam na faculdade. Era um carro... 2/3 dos compradores do Citroën C3 eram mulheres. Eu sei porque eu fazia as pesquisas. Quando eles fizeram o novo Citroën C3, e eu fui ver o carro na Europa, quando ele estava ainda em pré-projeto, o diretor de estilo da Citroën falou, então, você gostou do carro? Eu falei, esse carro é uma calamidade. Porque esse carro é masculino. Todo o meu público é feminino. Na França, 60% é feminino. Não, mas a gente quer fazer um carro mais para homem e tal. Tinha muita mulher comprando, finalmente a gente também tem que vender para homem. Eu falei, mas e daí que mulher comprava? Bom, o novo C3 foi um fracasso. Não vendeu nem a metade em 7 anos no mundo do que vendeu a primeira geração. Porque eles saíram fora daquilo que era o DNA deles. Ou seja, não mexe no time que tá ganhando, né? Não mexe no time. E daí que um público específico? E daí que só mulher compra? Tá ótimo, tem um monte de mulher comprando carro. Sim, que nem SUV, né? Eu vejo que tem muita mulher que gosta mais do que homem. Não sei se eu tô enganado, mas eu vejo muito mais mulher andando com um carro mais altinho do que homem. Elas preferem carro mais alto. Exatamente. E eu vejo muito. Agora, falando de todas essas marcas, porque a gente tem marcas potentes aqui no Brasil, qual foi o maior desafio, qual a dificuldade que você vê de, por exemplo, entrar um Citroën, qualquer marca, entrar no mercado brasileiro? Eu acho que tá chegando agora, por exemplo, um monte de montadoras chinesas. Tem um monte de montadora chinesa no Brasil chegando. A gente teve o lançamento da GAC faz pouco tempo. Teve da Umoda e Jaiku faz pouco tempo. Tem várias coisas. Primeiro, no caso da Umoda e Jaiku, eu teria mudado o nome. Porque esse nome em brasileiro, a sonoridade não é boa. É que nem Zeekr, que também é outra marca chinesa que não vende nada aqui, ou vende pouco. É uma zica aquilo lá. Ou seja, tem que tomar cuidado. A segunda coisa, analisa o mercado. Porque o mercado de automóveis no Brasil é um mercado grande, mas é um mercado bem específico. Então, por exemplo, todos nós conhecemos o mercado americano de carro. Uhum. Por exemplo, a gente sabe, americano gosta de carro grande, porque a gente vai muito para os Estados Unidos. Sim. Europeu gosta de carro pequeno. E é verdade. Por exemplo, Golf, Polo, nem vende nos Estados Unidos. Polo nem vende. Golf vende pouquíssimo. Americano é de Passat para frente. Já na Europa não é assim. O europeu compra carro menor. As ruas são mais estreitas, tem problema de estacionamento e tudo mais. O chinês é muito semelhante ao americano. O chinês gosta de carro grande, com câmbio automático. O brasileiro compra um monte de câmbio mecânico, até por uma questão de renda. E a morfologia do mercado lá é completamente diferente da morfologia do mercado aqui. E essas marcas chinesas que estão chegando, estão todas lançando carros, SUVs grandes, entre 200 e 300 mil reais. Na minha opinião, vão ter um sucesso muito restrito aqui no Brasil, porque nessa faixa de preço, o mercado brasileiro é muito pequeno. Eu acho que elas vão sofrer, essas marcas, se elas querem ter volume. Mas, por exemplo, a BYD, né? A gente vê que tá crescendo bastante. Pelo menos a gente vê muitos modelos na rua, são carros bonitos. E muitas pessoas gostam e elogiam o carro. Você acha que a BYD vai ter um crescimento, assim, gigante no Brasil? Você acha que ela pode vir a dominar outras marcas, enfim? De jeito nenhum, por uma razão muito simples. A gente mora no Brasil, a gente não percebe, mas o mercado brasileiro de automóveis, ele é uma jabuticaba no sentido seguinte. O mercado brasileiro de automóveis, o ano passado, é 2,5 milhões de carro. Cresce muito pouco. Esse ano está com 3% de crescimento, não vai crescer. A taxa de juros está muito alta. Dos 2,5 milhões de carro, 500 mil é picape e comercial leve. Picape média, picape média, mas para a gente é grande, que é uma Hilux, uma S10 ou a Jack Hunter, que a gente vende, que é uma picape grande diesel, e as picapes menores, como uma Toro, por exemplo, ou até como uma Saveiro.
ou uma Strada. A Fiat Strada do ano passado foi o veículo mais vendido do Brasil, vendeu 140 mil. Então, vamos tirar esses carros, que esses carros não são carros de passageiro, vamos dizer. Tem um uso bem específico, e chinês não tem esse tipo de carro. Por exemplo, picape na China vende muito pouco, porque picape nem pode circular nas cidades, é considerado um caminhão. Então, o nosso mercado é 2 milhões de veículos de passageiro. Dos 2 milhões, 1 milhão, metade, 52%, é 1.0. Então, se você quer ter uma presença forte no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0, turbo, flex. 500 milhões de dólares de investimento. Esse motor, ele é específico ao mercado brasileiro por causa da carga tributária. Você paga menos imposto quando o carro é 1.0. Você paga 6% a menos de imposto que se um carro for 1.2, 1.5 ou 2.0. Ah, não sabia disso. Então, essa diferença tributária faz com que no Brasil, nós temos uma característica, 50% do mercado brasileiro é motor 1.0. Então, se você quer ter uma presença grande no mercado brasileiro, você tem que ter um carro com motor 1.0 flex e 1.0 turbo flex. O 1.0 flex tem 80 a 90 cavalos e o turbo flex tem de 120 a 130. São motores super sofisticados que só servem para o Brasil. Na Europa, você tem motor 1.1, 1.2, 1.2 turbo, 1.3, 1.3 turbo. Na China, você tem motor... O chinês não gosta de carro pequeno, então 1.2, 1.5, 1.8. Nos Estados Unidos não existe nada abaixo de 1.5. Então, no Brasil, se você quer participar do mercado brasileiro como um player importante, você não pode estar fora de 50% do mercado brasileiro. Que foi o que a Hyundai fez. O que a Hyundai fez em 2011? Eu quero vender carro no Brasil. Tá bom. Analisaram o mercado, falaram, bom, se eu quero vender carro no Brasil, eu preciso de um motor 1.0, na época não tinha turbo ainda, eu preciso de um motor 1.0, e de um carro específico para o mercado brasileiro, que é um carro compacto, rústico, simples, resistente, que é o HB20. O HB20 não é um carro sofisticado. Tanto assim que na Europa não vende, na Coreia não vende, nos Estados Unidos não vende. A Hyundai é a terceira maior montadora do mundo. Vendeu o ano passado 7,2 milhões de carros. Toyota vendeu 10.800, Volkswagen 9.200 e Hyundai 7,5. Depois você teve a GM, um pouquinho menos de 6 milhões, a Ford vendeu 4 milhões, a BYD vendeu 4 milhões, ou seja, a Stellantis vendeu 5 milhões e 400, ou seja, a Hyundai tem uma gama extensa de produto e está num monte de países. O HB20 é uma jabuticaba. É um carro feito pro Brasil, pro brasileiro, dentro do Brasil. Não vende nos outros países. Não vai para o Chile, não vai para a Europa, não vai para os Estados Unidos, não vai para a Coreia, não vai para lugar nenhum. Quando você é uma montadora chinesa e você investe num produto, um motor específico para o Brasil e um produto específico para o Brasil, você perde toda a economia de escala que você tem na China. Isso você tem custos brasileiros. Você não tem mais vantagem competitiva nenhuma. Você não acessa a mão de obra chinesa, você não compra aço na China, você faz o carro no Brasil com os custos brasileiros e tudo, com uma diferença. Como você não se chama Fiat, e você se chama BYD ou Hyundai, você vai vender 150 mil desse carro. Só que a Fiat, ela vende 520 mil. Ou seja, ela tem fornecedor mais barato, ela tem economia de escala, ela tem economia em marketing, ela tem economia em tudo. Ou seja, a Fiat consegue ganhar dinheiro no Brasil e a Hyundai não ganha. Então, a BYD, falando especificamente da BYD, a BYD hoje só faz carro elétrico e só faz carro híbrido plug-in. É isso que ela faz. E faz muito bem. Mas o que acontece? O mercado de carro elétrico no Brasil é 2,3% do mercado brasileiro e está em queda. Quando você olha os primeiros 4 meses desse ano, o mercado cresceu 3,3% e carro elétrico caiu 15%. O mercado de carro no Brasil caiu 15%. E não vai crescer.
Depois eu explico por quê. Então, o que acontece? Se a BYD tem 75% desse mercado, domina completamente o mercado de carro elétrico, mas é 75% de 2,30. Então, dá 1,6% do mercado brasileiro. Depois, híbrido. A BYD faz muito bem híbrido plug-in. Mas o híbrido plug-in é um carro caro. Porque é um carro, ele tem toda a parafernália de um carro a gasolina, toda a parafernália. Então, você tem carro a gasolina, você tem radiador, bomba de gasolina, bomba d'água, alternador, catalisador, injeção. Ou seja, você tem um monte de coisa do carro a gasolina. Você tem tudo de um carro elétrico normal, 100% elétrico. Você tem bateria razoável, 20, 30, 40 kW. Você tem motor elétrico. Você tem carregador rápido, carregador lento, módulo de alta potência, modo de baixa potência. Ou seja, é um carro complexo. E entre os dois, você tem uma eletrônica super sofisticada para os dois poderem trabalhar juntos. Ou seja, é um carro complexo. Isso não cabe num carro pequeno. Sim. Tem que pôr num carro médio. Bom, o mercado de carro médio no Brasil é 400 mil carros por ano. E já é caro, né? E é caro. Então, se você... A BYD hoje no Brasil perde dinheiro nos preços que ela está vendendo. Ela vai ter que aumentar o preço. Hoje ela perde dinheiro. E não perde pouco, não. Então, o que acontece? Esses carros são complexos. Então, ela tem 40% do mercado de carro híbrido. E com tudo isso, ela faz 3,5% a 4% do mercado. Enquanto a BYD no Brasil não tiver um carro a etanol, motor só para o Brasil, que ela não tem na China, e um carro compacto, que ela não tem, ela dificilmente vai subir acima de 4%. É matematicamente impossível. Só com carro elétrico, só com híbrido plug-in, você não passa de 4%. Para passar de 4%, ela teria que pegar um carro pequeno, fazer um motor 1.0, turbo, flex e colocar o motor lá dentro. E aí acabou a economia de escala. Ela vai ter os custos da Hyundai no Brasil. Sim. Mas não vai ter o volume da Fiat. Ou seja, não vai ser uma operação rentável. Então, o que acontece? A BYD fala, eu vou colocar um motor a gasolina, um motor térmico, que é gasolina e etanol, num Dolphin. Gente, é mentira. Não cabe. Um carro elétrico projetado para ser elétrico, se você quer colocar um motor a gasolina nele, um motor térmico, não cabe. Você tem que mudar toda a estrutura do carro. Porque o carro elétrico, ele tem um entre-eixos, que é o espaço interno, muito grande em relação ao espaço total do carro. Porque o conjunto de tração do motor elétrico é muito simples. E a bateria fica embaixo fica no solo. Então, você tem carros que são muito grandes por dentro e compactos por fora. Essa é a vantagem do carro elétrico. Quando você quer colocar um motor a gasolina, ela não cabe. Você não consegue colocar o câmbio, o radiador, o motor, o catalisador, você não consegue. Então, se a BYD quer crescer de market share no Brasil, ela vai ter que lançar uma jabuticaba.